Olá, senhoras e senhores, boa tarde. Então hoje vai ser a nossa primeira aulinha, certo? Retornando às nossas atividades remotas. Quem vos fala aqui é o professor de vocês, da disciplina de Estruturas de Aço, professor Ricardo Nicolas. E hoje nós vamos falar sobre peças comprimidas. Beleza? Então, pessoal, como é que vai ser a aula de hoje? A última aula que a gente teve presencial, nós paramos no conteúdo exatamente de peças comprimidas, certo? Então, a última aula presencial da gente, a gente não chegou a falar sobre esse capítulo de peças comprimidas, certo? Então, o que foi que eu fiz? Nós iniciamos aquelas atividades remotas, né? Então, aquelas atividades remotas, eu tentei passar para vocês as aulas referentes a esse conteúdo de peças comprimidas. Muitos alunos tiveram muita dificuldade, porque realmente é um conteúdo um pouco complexo e extenso, né? Para entender. Então fica muito difícil de você conseguir assimilar todo esse conteúdo sozinho, né? Sem ter um auxílio do professor explicando o conteúdo. Cheguei a passar uma atividade para vocês, mas realmente poucos alunos conseguiram fazer a atividade e me entregar, certo? Então, essa aula de hoje vai ser sobre esse conteúdo que a gente parou nas aulas presenciais, certo? Então, o conteúdo da aula de hoje vai ser exatamente esse, né? Vai ser do capítulo 5 do livro Estrutura de Aço, do Walter Pfeil, que trata exatamente de peças comprimidas, certo? Então, antes de iniciar a aula de hoje, eu tenho que passar para vocês algumas regrinhas de conduta com relação a esse nosso novo modelo de ensino, né, que é exatamente esse ensino remoto, certo? Então, para esse tipo de ensino, nós temos que seguir algumas regrinhas de conduta, certo? Então, pessoal, para que possamos manter um ambiente harmonioso, respeitoso e seguro entre todos, é necessário que a gente observe essas regrinhas de conduta, certo? Essas regras de conduta, elas valem tanto para atividades e aulas assíncronas, que são aulas que não são ao vivo, quanto para atividades síncronas, certo? Que são, no caso, aulas ao vivo, certo? Então, nós temos que estar atentos a essas regras, independente do tipo de atividade que nós estejamos passando para vocês, nós professores passando para vocês alunos, certo? Então, pessoal, com relação às nossas aulas, né, que vão ser aulas virtuais assíncronas, que são aulas gravadas, a primeira regra, a recomendação, né, é que você possa escolher um local na sua casa, o mais apropriado possível, se possível separado de outras pessoas e de atividades que estiverem sendo realizadas por elas em casa. Então, o objetivo disso é exatamente que vocês possam ter acesso a esse conteúdo, assistam às aulas e que vocês tenham o máximo de atenção quando estiverem assistindo a essas aulas, certo? Para que vocês consigam realmente absorver todo esse conteúdo que está sendo transmitido para vocês, certo? Então, outro ponto importante é a questão do não compartilhamento da gravação das aulas e dos materiais disponibilizados pelo professor, certo? Então, pessoal, é proibido copiar, distribuir, modificar, reproduzir, republicar, retransmitir ou comercializar qualquer informação, texto e ou documentos contidos nas aulas em qualquer meio eletrônico, certo? E não podem também criar qualquer tipo de trabalho utilizando imagens, textos ou documentos dessas aulas, sem ter por escrito o prévio consentimento dos envolvidos na exposição. Então, com relação ao compartilhamento de todas essas informações, aqui ele fala
sem um consentimento prévio de todos os envolvidos. Então, aqui pessoal, aqui ele fala no sentido de não ser apenas uma aula ou um conteúdo que o professor passa para vocês, mas no caso de reuniões também, certo? No caso de reuniões, utilizando algum tipo de plataforma de reunião, ninguém que está ali participando daquela reunião pode compartilhar qualquer tipo de imagem, de áudio, etc., sem o consentimento de cada um dos envolvidos naquela reunião. Se for o caso de reunião, né? No caso de aula, de videoaula, como é a que no caso do que eu estou gravando agora para vocês, vocês não podem compartilhar esse tipo de conteúdo sem o prévio consentimento do professor que está gravando essa aula para vocês, certo? Então, lembrando que um ponto importante também é que a sala de aula virtual, ela nada mais é do que uma extensão da nossa sala de aula presencial, certo? Então, por isso, o regulamento da organização didática, que é o nosso ROD, ele é o documento que rege toda essa dinâmica. Então, o ROD, ele é responsável por reger a dinâmica, tanto a dinâmica presencial quanto a dinâmica virtual, certo? Então, pessoal, finalizando aqui, né? Ao ter acesso à aula virtual síncrona ou assíncrona, você estará ciente de que a violação dessas regras ela é passível de medidas disciplinares, tanto no âmbito do IFCE como no âmbito civil e criminal, certo? Então, fiquem atentos a essas regrinhas aqui, beleza? Então vamos começar a nossa aulinha, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje a gente vai tratar sobre análise estrutural, avaliação e dimensionamento de peças submetidas à compressão, certo? Aqui no caso nós estamos falando de peças metálicas, certo? Então, pessoal, os principais fenômenos de instabilidade que a gente pode ter em uma determinada peça quando ela está submetida a uma compressão são a instabilidade global da peça e a instabilidade local de elementos que compõem essa peça, certo? Então nós temos basicamente esses dois tipos de instabilidade que podem levar à falha do nosso material, certo? Então, com relação à instabilidade global, a nossa peça, quando ela está submetida a essa compressão, ela vai flambar, certo? Então, esse fenômeno de flexão da nossa peça é o que a gente chama de flambagem. Essa flambagem ela pode ser em relação a um eixo X da peça ou em relação ao eixo Y, certo? Então, além dessa flambagem, que pode ser global ou local, então nós temos dois tipos de flambagem. Nós temos a flambagem que pode ser a flambagem global e a flambagem local. Essa flambagem local ela é característica por esse deslocamento ou aparecimento dessas ondulações nas peças que compõem a nossa estrutura, certo? Aqui no caso nós temos o perfil I, que ele é composto por 3 peças, né? Nós temos 3 chapas aqui formando esse perfil I. Então, quando você tem um deslocamento transversal da peça como um todo, a gente chama de flambagem global. Quando você tem um aparecimento de ondulação em uma determinada chapa dessa daqui, no caso essa chapa aqui, nós temos a flambagem local da nossa peça. Então nós temos esses dois tipos de flambagem, certo? Aqui é só mostrando para vocês o efeito de uma flambagem local nesse perfil metálico aqui, certo? Então é uma flambagem em elementos que compõem a nossa seção, certo? Então aqui, pessoal, são diversos tipos de flambagem que podem ocorrer em elementos estruturais em alguns tipos de perfis, né? Aqui a gente tem um perfilzinho em L e aqui um perfil em C, certo? Então, à medida que a gente aplica
essa carga de compressão, nós podemos ter deslocamento do eixo, certo? Deslocamento do eixo da nossa peça. Nós podemos ter deslocamento em relação ao eixo X e deslocamento em relação ao eixo Y. Além de deslocamento dos eixos, nós podemos ter também rotação em relação a um determinado eixo, certo? Aqui no caso, nós vamos ter rotação da nossa peça em relação a esse ponto aqui, certo? Além disso, nós podemos ter também flexão dos elementos que compõem essa peça, certo? Então, esses elementos que compõem a peça, que são essas chapas aqui, elas podem também serem flexionadas à medida que você vai aplicando a carga de compressão nessas nossas peças metálicas aqui, certo? Então, o mesmo que acontece para um perfil em formato de L, pode acontecer em qualquer tipo de perfil. Perfil C, perfil I, perfil H, certo? Então, qualquer tipo de perfil submetido à carga de compressão, eles podem ter esse efeito de flambagem, certo? Então, aqui, pessoal, é só mostrando mais umas figurinhas, exemplo de peças que foram submetidas à compressão e que sofreram, aqui no caso, flambagens locais, certo? Então aqui a gente tem esse perfilzinho aqui, certo? Vocês podem perceber claramente aqui uma ondulação aqui nesse ponto, aqui uma ondulação nesse ponto, certo? Na nossa chapa. Então vocês percebem diversas chapas aqui com diversas ondulações, aqui uma ondulação aqui, aqui, certo? Então tudo isso é resultante de esforço de compressão aplicado na peça. Então, esse tipo de flambagem, esse tipo de flexão na nossa chapa aqui, né? Em cada uma dessas chapas que compõem a peça é o que a gente chama de flambagem local, certo? Então aqui é mostrando um programinha de elementos finitos que foi utilizado para ensaiar aqui, para analisar, né, esse modelozinho de elementos finitos de uma chapa, de um perfil, na verdade aqui um perfil U submetido a esse esforço de compressão N aqui, e aqui você tem o efeito do aumento dessa força de compressão na nossa peça, certo? Então, para peças mais curtas, que tem uma resistência maior a essa flambagem global, você vai notar o aparecimento dessas ondulações, que é exatamente o efeito da flambagem local, certo? Então, pessoal, só repetindo aqui, essa flambagem local são deslocamentos transversais das nossas chapas, certo? Então, esses deslocamentos é que formam essas ondulações aqui, certo? Então, depende basicamente da esbeltez de cada chapa que compõe o perfil. O que é essa esbeltez, pessoal? Essa esbeltez nada mais é do que a relação entre o maior comprimento da peça sobre o menor comprimento da peça, certo? Esse maior comprimento da peça pode ser a altura da peça e o menor comprimento vai ser a espessura. Então, essa esbeltez é que vai influenciar no aparecimento ou não dessas ondulações em cada uma dessas chapas aqui, certo? E aqui do lado nós temos a nossa flambagem global. Essa flambagem global que são deslocamentos laterais na barra como um todo, certo? Então, o eixo de simetria da barra, ele vai se deslocar. Então, o deslocamento desse eixo de simetria da barra, que era para ser retinho aqui, né? É o que caracteriza a nossa flambagem global. Então, pessoal, como é que a gente faz para calcular o esforço resistente de uma peça dessa quando ela está submetida à compressão? Como é que a gente faz para calcular essa resistência axial da nossa peça? Então, de acordo com a NBR 8800, a nossa resistência axial de projeto uma peça submetida à compressão, ela vai ser igual
a esse parâmetro adimensional Q, certo? Que diz respeito à instabilidade global da peça, vezes esse outro parâmetrozinho Q aqui, que diz respeito à instabilidade local, vezes a área da seção bruta da nossa peça, vezes a tensão de escoamento da peça, o Fy, dividido pelo coeficiente de minoração da resistência, que é exatamente esse coeficiente de segurança γ1, certo? Então é assim que a gente consegue calcular o esforço resistente de uma peça submetida à compressão de acordo com a NBR 8800. Bem, pessoal, aqui é só lembrando que para barras submetidas a essa força axial de compressão, a força axial solicitante de cálculo, ela tem que ser menor ou igual à força axial de compressão resistente de cálculo, certo? Aqui é só repetindo aquela nossa formulazinha, né? Que a força resistente de projeto de uma peça submetida à compressão vai ser igual ao Q vezes Q vezes AG vezes Fy dividido pelo γ1, certo? Só repetindo aqui, o nosso fator Q aqui, ele é um fator de redução associado à resistência à compressão da peça. O nosso fator Q é um fator de redução associado à flambagem local de cada uma das chapas que compõem a nossa peça, certo? Então, tudo isso nós vamos analisar no estado limite último de instabilidade, que essa instabilidade pode gerar uma flexão, pode gerar uma torção ou pode gerar uma flexotorção, certo? Então, esses são os três tipos de instabilidade que nós podemos ter na nossa peça quando ela está submetida a essa compressão, certo? A peça pode fletir, a peça pode torcer ou pode acontecer os dois fenômenos ao mesmo tempo, certo? Que é o que a gente chama de flexotorção. Então, a flambagem de barras ela vai depender do tipo de deformada que nós vamos ter na nossa peça. Aqui é só enfatizando os diferentes tipos de fenômenos que nós podemos ter em relação à flambagem global da peça, certo? Então, para a flambagem global da nossa peça, nós podemos ter a flambagem por flexão, nós podemos ter a flambagem por torção e podemos ter a flexotorção, que é a torção junto com a flexão, certo? Aqui é só mostrando para vocês a questão da influência da inércia da peça em relação ao sentido de flexão da nossa peça, certo? Aqui nós temos uma flambagem em torno do eixo XX, certo? Flambagem em torno do eixo XX. Então, a inércia que vai influenciar na flambagem em torno do eixo XX vai ser a inércia na direção X, certo? Aqui nós temos uma flambagem na outra direção, que é uma flambagem na direção Y. E a inércia que vai influenciar na resistência a esse tipo de flambagem nessa direção vai ser a inércia IY, certo? Aqui é para outro tipo de perfil. Aqui a gente tem uma peça maciça, né? Uma peça retangular maciça, e aqui a gente tem o perfil I, certo? Então, aqui é a mesma coisa, mostrando a mesma coisa, certo? Então, o que a gente pode perceber, por exemplo, em relação a esse nosso perfil maciço aqui, é que ele vai ter uma resistência bem maior à flexão em relação ao eixo X do que a flexão em relação ao eixo Y. Por quê? Porque a nossa inércia para o eixo X aqui vai ser bem maior do que a inércia para o eixo Y. Lembrando que o momento de inércia de uma peça retangular vai ser igual a B vezes H3 sobre 12, certo? Então, quanto maior a nossa altura da nossa peça, maior vai ser a inércia dela e maior vai ser a resistência dela a gerar essa instabilidade em relação a essa direção, certo? Então, a direção da flambagem, né, se vai ser em relação a X ou em relação a Y, está diretamente ligada à inércia da nossa peça, certo?
Bem, pessoal, aqui nós temos o local de onde a gente tirou essa formulazinha para calcular o esforço resistente de projeto à compressão da nossa peça, certo? Então, pessoal, essa formulazinha ela foi tirada do item 5.3.2 da nossa norma de aço, que é a NBR 8800. Então, vamos mostrar aqui a nossa norma. Certo? Então, a nossa formulinha aqui, ela foi tirada exatamente desse item 5.3.2, certo? Que fala do cálculo dessa força axial resistente da nossa peça, certo? Então, o que é que ela diz aqui? O que é que a norma diz aqui? Diz que essa força axial de compressão resistente de cálculo de uma determinada barra associada ao estado limite último de instabilidade por flexão, torção ou flexotorção e flambagem local deve ser determinado por essa expressão aqui, certo? Então, essa expressãozinha aqui, ela engloba tanto a flambagem global quanto a flambagem local, certo? Ela engloba as duas flambagens, beleza? Então, esse nosso parâmetro adimensional Q, ele é o fator de redução associado à resistência à compressão, dado em 5.3.3. Então, se a gente for aqui em 5.3.3, a gente tem aqui ele explicando como é que a gente faz o cálculo desse fator de redução Q, certo? O Q é o fator de redução associado à flambagem local, certo? Cujo valor deve ser obtido no anexo F. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o anexo F, para a gente aprender a calcular esse parâmetrozinho da flambagem local. E o AG é a nossa área da seção bruta da nossa barra, certo? Beleza? Então, tudo isso aqui que está no slide, eu copiei e colei aqui da norma, certo? Está exatamente como está na norma, certo? Eu não inventei nada disso. Está tudo conforme a norma, beleza? Então, pessoal, continuando aqui, o nosso fator de redução associado à resistência à compressão, que é esse nosso fator Q aqui, ele é dado por essas duas formulinhas aqui, certo? Então, essas duas formulinhas aqui vão depender do nosso índice de esbeltez reduzido lambda 0. Beleza? Então, para um lambda 0 menor ou igual a 1,5, nós vamos ter essa formulinha do Q aqui. Para um lambda 0 maior do que 1,5, nós vamos ter essa outra formulazinha aqui. Certo? Beleza? Aí, logo aqui embaixo, ele mostra como é que a gente faz para calcular esse índice de esbeltez reduzido. Certo? Então, pessoal, esse índice de esbeltez reduzido, ele vai ser igual a raiz de Q, que é aquele parâmetro de flambagem local, vezes a área da seção bruta da peça, vezes a tensão de escoamento, dividido pelo que a gente chama de força axial de flambagem elástica, certo? Essa força axial de flambagem elástica, nós precisamos do anexo E para poder calcular essa força axial de flambagem elástica, certo? Então, tudo está aqui na norma, certo? Tudo está aqui na norma. Então, é só seguir exatamente o que está aqui na norma, seguir os anexos, seguir as fórmulas direitinho para poder encontrar a nossa força resistente da peça quando ela está submetida à compressão. Beleza? Então, vamos continuar aqui. A gente pode continuar tanto aqui na norma quanto nos slides, certo? Beleza? Então vamos. Eu vou ficar sempre mostrando a aula para vocês nos slides e mostrando de onde é que veio esses slides, certo? Então vamos lá. Beleza. Então, pessoal, isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Ali da nossa norma, NBR 8800. Agora nós vamos para o que a gente chama de curva de flambagem, certo, pessoal? Essa daqui é a nossa curva de flambagem. Essa curva de flambagem aqui, pessoal, ela surgiu de estudos, certo? Desses engenheiros aqui, do Bijorhovd e de Galambos. Fizeram alguns experimentos analisando
algumas colunas com imperfeições geométricas iniciais, submetidas a cargas de compressão. Então, diversos experimentos foram feitos para poder analisar o comportamento do nosso índice de esbeltez reduzido, certo? À medida que você tem uma aplicação de uma carga em cada uma dessas colunas aqui, certo? Então, essa curva aqui, ela é a curva 2P do SSRC, que é o Structural Stability Research Council, que é a curva que a norma americana de aço também utiliza para determinar o valor de Ki em função do índice de esbeltez reduzido, certo? Então, essa curvazinha de flambagem aqui, obtida com os estudos de Bijorhovd e Galambos, ela é a curva que é utilizada para o dimensionamento de estruturas metálicas no AISC, né? Que é no American Institute Steel of Construction, e também na NBR 8800, certo? Então, essa curva ela é utilizada tanto na norma americana quanto na nossa norma brasileira, certo? E ela foi obtida com base no estudo desses dois engenheiros aqui, certo? Beleza? Esse nosso fator aqui, o Ki, eu já mostrei para vocês que ele é um parâmetro adimensional. Ele é a relação entre a nossa tensão última, é a relação entre a nossa tensão última dividido pela tensão de escoamento da peça, certo, galera? Então, esse nosso Ki aqui, ele é a relação entre a tensão última, que é a tensão resistente da peça, dividido pela tensão de escoamento, certo? Então, cada um desses valores aqui de Ki, a gente pode obter também utilizando essa tabelinha aqui, certo? Então, a gente pode utilizar essa curva e esse gráficozinho aqui e pegar o valor de Ki para uma determinada esbeltez reduzido, pegar aqui um valor aproximado, ou então utilizar essa tabelinha aqui, certo? Se a gente quiser pegar um valor mais exato, né, que é o que a gente vai fazer aqui, né, ao longo da disciplina, nós vamos utilizar essa tabelinha aqui para descobrir o valor de Ki em função do índice de esbeltez. Como é que funciona essa tabelinha aqui, pessoal? Essa tabelinha funciona da seguinte forma. Essas colunas aqui, tanto essa como essa, diz respeito aos números inteiros, né? A primeira casa decimal ou o número inteiro do nosso índice de esbeltez reduzido, certo? E esses outros valores aqui representam, aqui no caso, a segunda casa decimal desse número, certo? Então aqui nós vamos ter o número inteiro e a primeira casa decimal, certo? E aqui nós vamos ter a segunda casa decimal do nosso índice de esbeltez reduzido, certo? Então vamos supor que a gente calculou o nosso índice de esbeltez reduzido e achou um valor de 2,45, certo? Vamos supor que a gente achou um valor de 2,45 para o nosso índice de esbeltez reduzido. Com esse índice de esbeltez reduzido, como é que a gente faz para encontrar o valor do nosso Ki? A gente vem aqui, 2,4, certo? 2,4, e vem aqui no 0,05. 0,05 e 2,4. O 2,4 a gente pode olhar para cá ou para cá, tanto faz, certo? Então, sabendo que o nosso índice de esbeltez reduzido vale 2,45, o nosso Ki vai valer quanto? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem 2,4 e aqui 0,05. Então, isso dá um índice de esbeltez reduzido de 2,45. Então, para 2,45, nós vamos ter um Ki de quanto? Nós vamos ter um Ki de 0,146, certo? Beleza? Então, para um índice de esbeltez reduzido de
2,45, nós vamos ter um Ki de 0,146, certo? Então, utilizando essa tabela, a gente consegue encontrar, sem ter que calcular, sem precisar calcular, a gente já encontra direto o valor do nosso Ki, certo? Então, vamos continuar. Bem, pessoal, aqui é o que a gente chama de carga crítica de Euler, certo? É o que a gente chama de carga crítica de Euler. Pessoal, essa carga crítica de Euler é a carga resistente, certo? É o esforço resistente da nossa coluna quando essa coluna ela é submetida ao esforço de compressão. Então, esse é o esforço resistente da nossa coluna, certo? Lembrando que, no caso da coluna de Euler, ela é uma coluna que ela é isenta de imperfeições geométricas, isenta de tensões residuais. Além disso, o material da coluna obrigatoriamente tem que ter um comportamento linear elástico, certo? Então o nosso Ezinho aqui, que é o nosso módulo de elasticidade, ele tem que ser uma constante. E a carga ela deve ser considerada como sendo perfeitamente centrada, certo? Então, se nós atendermos a todas essas condições, nós conseguimos encontrar a nossa carga crítica de Euler, certo? Que essa carga crítica ela vai ser igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade do material vezes a inércia da nossa peça dividido pelo comprimento de flambagem elevado ao quadrado, certo? Esse comprimento de flambagem, pessoal, ele vai depender também do coeficiente de flambagem, que é esse casinho aqui, que eu vou explicar já já os valores desse casinho. Esse coeficiente de flambagem, ele vai depender das condições de apoio da nossa coluna, certo? E esse L é o comprimento da nossa coluna, beleza? Então, com esses dados aqui, nós conseguimos encontrar a carga crítica da nossa coluna, beleza? Quanto que a nossa coluna vai suportar de carga, certo? E para encontrar a nossa tensão crítica, nós simplesmente dividimos o valor da carga crítica pela área da seção da nossa coluna, certo? Então nós vamos ter π ao quadrado é I dividido por A vezes KL ao quadrado, certo? Então a gente pode também representar essa tensão crítica em função do que a gente chama de raio de giração da nossa peça, certo? Esse nosso Izinho aqui é o que a gente chama de raio de giração. Para quem não lembra o que é o raio de giração, pessoal, o raio de giração ele é igual à raiz da inércia dividido pela área da seção, certo? Então, em função do raio de giração, nós vamos ter a nossa tensão crítica como sendo igual a π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, dividido pelo comprimento de flambagem, dividido pelo raio de giração, tudo isso elevado ao quadrado. Então, com isso, a gente consegue encontrar a nossa tensão crítica, certo? Então, depois de falar sobre essa tensão crítica, eu vou mostrar para vocês aqui, de acordo com a NBR 8800, como é que a gente faz para encontrar o valor dessas forças axiais de flambagem aqui, certo? Então, aqui no caso, a gente está considerando que a peça ela está sendo submetida à flambagem por flexão, certo? Então, o nosso NX vai ser a força axial de flambagem por flexão em relação ao eixo X, e o NY vai ser a nossa força de flambagem, nossa força de flambagem por flexão em relação ao eixo Y, certo? Então, para calcular esses esforços aqui, que são a fórmula desses esforços foi tirada exatamente dessa fórmula da carga crítica de Euler, certo? Então, nós vamos ter π2, π ao quadrado, vezes o módulo de elasticidade, vezes a inércia em x, dividido por kx Lx, que é o comprimento de flambagem em relação ao eixo x, elevado ao quadrado. Então, para a nossa força axial de flambagem em relação a y, vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é que nós vamos ter aqui uma inércia em relação a y e aqui o nosso comprimento de flambagem em relação a y. Por que é que nós podemos ter
dois comprimentos de flambagem diferentes. Porque, pessoal, muitas vezes nós temos colunas metálicas com apoios diferentes em relação a cada um dos seus eixos, certo? Nós podemos ter uma coluna engastada em relação a um determinado eixo e apoiado em relação a um outro eixo, ou então apoiado em relação ao eixo ou livre em relação ao outro eixo. Então, nós podemos ter diversos tipos de apoios em relação ao eixo, diferente das condições de apoio em relação ao outro eixo, certo? Por isso que nós precisamos calcular cada uma dessas forças axiais em relação a cada um dos eixos, aqui no caso X e Y, beleza? Então, pessoal, falando agora do nosso índice de esbeltez. Esse índice de esbeltez reduzido eu já mostrei para vocês lá na norma, né? Disse para vocês que o índice de esbeltez reduzido ele é calculado por essa formulazinha aqui, que é raiz do Q, né, que é o nosso coeficiente relacionado à flambagem local, vezes o nosso AG, que é a área da seção bruta, vezes a tensão de escoamento dividido pela força axial de flambagem, certo? E aqui nós temos as fórmulas para encontrar o valor do nosso Q. Lembrando que o valor desse Q a gente pode calcular utilizando a tabelinha, certo? A gente pode calcular o valor do Q utilizando essa nossa tabelinha aqui, certo? Não necessariamente precisamos utilizar essas fórmulas aqui. A gente pode ir direto nessa tabela para encontrar o valor do nosso Q em função do índice de esbeltez reduzido, certo? Bem, pessoal, aqui nós temos o comportamento de cada uma dessas colunas em função do tipo de seção, certo? Então, dependendo do tipo de seção da nossa coluna, nós temos maneiras diferentes de calcular a nossa força axial de flambagem elástica NE, certo? Então, para cada tipo de seção, nós vamos ter uma forma de calcular essa nossa força axial de flambagem. Então, na norma, nós temos basicamente esses 4 tipos de seção. Nós podemos ter seções com dupla simetria ou simétricas em relação a um determinado ponto. Podemos ter seções monossimétricas, exceto o caso de cantoneira simples, previsto no caso 4. Podemos ter seções assimétricas, exceto o caso de cantoneira simples. E, por último, o caso de cantoneira simples, certo? Então, nós vamos ter basicamente 4 tipos de seções para o cálculo da força axial de flambagem. Nós podemos ter seção com dupla simetria, seção monossimétrica, seção assimétrica e as cantoneiras simples, certo? Então, pessoal, para uma seção com dupla simetria ou simétrica em relação a determinado ponto, nós podemos ter flambagem por flexão em relação ao eixo Y e flambagem por flexão em relação ao eixo X. Beleza? E as formulinhas eu já mostrei anteriormente para vocês, né? Então, essa força axial de flambagem, ela vai ser igual a π ao quadrado, vezes o mol de elasticidade, vezes a inércia em relação ao eixo que você está calculando a força axial, dividido pelo nosso comprimento de flambagem ao quadrado. Certo? Então, além dessa flambagem por flexão em relação a X e flambagem por flexão em relação a Y, nós podemos ter também a flambagem por torção em relação ao eixo longitudinal Z. Então, para seções com dupla simetria, nós temos que calcular o N é X, o N é Y e o N é Z. Beleza? Então, tem que calcular essas 3 forças de flambagem. Porque no caso de secções com dupla simetria, nós podemos ter esses 3 tipos de flambagem, certo? Flambagem por flexão em relação a X, flambagem por flexão em relação a Y ou flambagem por torção em relação a Z. No caso da flambagem por torção em relação a Z, essa nossa força axial de flambagem ela vai ser igual a 1 dividido por R0 ao quadrado
vezes π² vezes E vezes CW dividido pelo comprimento de flambagem em relação a Z² mais G vezes J. O que é cada um desses parâmetros aqui? Bem, o nosso E é o modo de elasticidade o modo de elasticidade longitudinal na nossa peça, do material. O CW é o que a gente chama de constante de empenamento da seção, que vai depender do tipo de seção. O nosso R0 é o raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de cisalhamento da peça, certo? O KZLZ é o comprimento de flambagem em relação ao eixo Z. O G é o nosso modo de elasticidade transversal. E o J é o nosso momento polar de inércia ou constante de torção da seção, certo? Beleza, galera? Então, nós vamos ter com isso a nossa força axial de flambagem por torção, certo? O nosso R0, pessoal, ele é calculado através dessa fórmula aqui, também tirado da NBR 8800. Tudo isso aqui está lá na NBR 8800, certo, galera? Tudo isso aqui está lá. Isso daqui está no apêndice... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, é o apêndice E. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se é o E ou é o E ou é o F. É o E. Tá aqui. É o E. Apêndice E. Certo, galera? Então, quando vocês forem calcular essa força axial de flambagem, vocês vão vir aqui no apêndice E. Chegando aqui no apêndice E, vocês têm os diferentes tipos de seções. Então, para cada tipo de seção, nós vamos ter os cálculos da nossa força axial de flambagem. Certo? Então, todas essas formulazinhas dos slides estão aqui no nosso anexo E. Aqui é a nossa formulazinha para o cálculo do raio de giração polar da seção bruta em relação ao centro de cisalhamento. Então, esse nosso R0zinho aqui, ele vai ser igual a raiz de Rx² mais Ry² mais x0² mais y0², onde Rx e Ry são os raios de giração em relação a cada um dos eixos, x e y. E o x0 e y0 são as coordenadas do centro de cisalhamento na direção x e y em relação ao centro geométrico da nossa seção, certo? Então, com isso, a gente calcula o nosso raio de giração polar que vai ser necessário para encontrar a força axial de flambagem por torção em relação ao eixo longitudinal Z, beleza? Então, tudo isso para a seção com dupla simetria. Se você tiver uma seção com dupla simetria ou simétrica em relação ao ponto, nós temos que calcular as nossas forças axiais de flambagem por flexão em relação a X, por flexão em relação a Y e por torção em relação a Z, utilizando essas fórmulas aqui. Certo? Vamos voltar aqui ao slide. Belezinha. É só seguir a norma, pessoal. Só seguir a norma. Então vamos lá. Para seções monossimétricas, nós precisamos fazer os mesmos cálculos, certo? Para monossimétricas, precisamos fazer os mesmos cálculos. Calcular o N é X, o N é Y e o N é Z, beleza? Ah, pessoal, aqui tem um detalhezinho, certo? Aqui tem um detalhezinho. Aqui tem um detalhezinho. Em relação às seções monossimétricas, a diferença da seção monossimétrica para a seção de dupla simetria é que, além dos cálculos
da flambagem por flexão em relação a x, a flambagem por flexão em relação a y e da flambagem por torção em relação a z, nós temos ainda o fenômeno da flexotorção, certo, galera? Nós podemos ter também o fenômeno da flexotorção, certo? Que é a flexão juntamente com a torção, certo? Então, aqui, em relação ao nosso eixo de simetria y, nós temos o NEYZ, certo? Então, pessoal, lembrando que isso daqui, para seções monossimétricas, nós vamos ter flexotorção em relação a um determinado eixo de simetria, certo? Esse eixo de simetria, ele pode ser o eixo X ou o eixo Y, certo? Pode ser o eixo X ou o eixo Y. Se o eixo de simetria da nossa seção monossimétrica for o eixo Y, nós vamos calcular a flambagem por flexotorção utilizando essa fórmula aqui, que é o NEYZ, certo? Então, para o cálculo do nosso NEYZ, nós temos o NEYZ sendo igual a NEY mais NEZ, dividido por 2 vezes 1 menos Y0 sobre o R0 ao quadrado, tudo isso multiplicado por 1 menos raiz de 1 menos 4 vezes NEY vezes NEZ, tudo isso multiplicado por 1 menos Y0 sobre R0 ao quadrado, dividido por NEY mais NEZ ao quadrado. Beleza? Então é isso. Então aqui no caso, se o nosso eixo de simetria, em vez de ser o eixo Y, fosse o eixo X, o que é que ia mudar aqui? O que ia mudar aqui seria que em vez de NEY aqui, nós teríamos NEX, certo? NEX aqui, NEX aqui, NEX aqui. E em vez de Y0, nós teríamos X0, certo? Lembrando que o X0 e o Y0 são as coordenadas do nosso centro de cisalhamento da seção. Então, o que ia mudar em relação ao eixo de simetria Y, se fosse o eixo de simetria X, seria o NEY, que a gente ia substituir por NEX, e o Y0 a gente ia substituir por X0, beleza? Então, com isso, nós podemos calcular o nosso esforço axial de flambagem por flexotorção para um eixo de simetria Y, beleza? Para seções monossimétricas. Então, galera, o que muda da seção de dupla simetria para a seção monossimétrica é o cálculo dessa nossa força axial por flambagem por flexotorção em relação a um determinado eixo de simetria, certo? Lembrando que, como aqui trata-se de uma seção monossimétrica, nós vamos ter apenas um eixo de simetria. Se esse eixo de simetria for Y, essa é a forma para o cálculo da força axial de flambagem por flexotorção. Se o eixo de simetria for X, basta substituirmos aqui o nosso NEY por NEX e o nosso Y0 por X0. Beleza? Para seções assimétricas, a nossa força axial de flambagem NE de uma barra de seção transversal sem eixo de simetria, ela vai ser dada pela menor das raízes dessa equação cúbica aqui, certo? Então, para encontrar a força de flambagem elástica para seções assimétricas, nós temos que resolver essa nossa equação aqui, certo? E o valor desse NE encontrado, os valores das raízes encontrados, nós vamos pegar o menor e adotar como a força axial de flambagem para a nossa seção assimétrica. Beleza? Isso tudo está aqui na nossa NBR 8800. Isso tudo está aqui, galera. Certo? Então, o item
E.1.1, seção com dupla simetria, calcula as 3 forças de flambagem, certo? Flexão X, flexão Y, torção Z. Item E.1.2, seção monossimétrica, calcula o nosso NEX, NEY e NEZ, e calcula também o nosso NEYZ se o eixo de simetria for Y, NEXZ se o eixo de simetria for X, certo? Então, para seções monossimétricas, nós temos que calcular, além da flambagem por flexão em X e em Y e torção em Z, calcular a flambagem por flexotorção, que pode ser em relação a X ou em relação a Y, certo? E aqui nós temos a equação cúbica para o cálculo da força axial de flambagem elástica para a seção assimétrica. Beleza. E por último, o cálculo da força axial de flambagem elástica para cantoneiras simples conectadas por uma aba. Beleza? Então, para o cálculo de cantoneiras simples conectadas por uma aba, vocês podem olhar lá a NBR 8800, que lá explica direitinho como é que a gente faz esse cálculo para o caso de cantoneiras simples. Beleza? Passando aqui. Certo, galera? Então nós temos aqui o cálculo para cantoneiras simples conectadas por uma aba, certo? Efeitos da excentricidade da força atuante de cantoneira simples pode ser considerado por meio de comprimento de flambagem equivalente, desde que a cantoneira seja carregada nas extremidades através da mesma aba, conectado por solda ou por pelo menos 2 parafusos na direção da solicitação, não seja solicitada por ações transversais. Então aqui nós temos o passo a passo aqui para o cálculo dessa força de flambagem para cantoneiras simples, certo? Pessoal, como não é muito comum, nós temos cantoneiras simples, eu não vou me aprofundar muito nesse item do cálculo da força axial de flambagem para cantoneiras simples, certo, galera? Porque não é muito comum nós termos cantoneiras simples, certo? Em estruturas metálicas. Então eu não vou me aprofundar aqui nesse item não, beleza? Certo? Então o próximo item aqui, galera, é falando sobre os nossos coeficientes de flambagem. Coeficientes de flambagem esses utilizados para a gente determinar o comprimento de flambagem das nossas peças metálicas. Então vamos voltar aqui para os slides. Voltar aqui, certo? Então vamos lá. Então voltando aqui, vamos falar agora sobre os coeficientes de flambagem, galera, que é aqueles nossos Ks, Kx ou Ky, certo? Então, pessoal, esses coeficientes de flambagem que vão determinar os nossos comprimentos de flambagem, eles vão variar de acordo com os tipos de apoio das nossas colunas, certo? Eles vão variar de acordo com o tipo de apoio, certo? Então, pessoal, se a gente tiver uma colunazinha bem engastada, o nosso coeficiente de flambagem vai ser igual a 0,5 e o coeficiente recomendado 0,65, certo? Então, pessoal, para efeitos de cálculo de projeto, normalmente a gente utiliza
esses valores recomendados aqui, certo? Esses aqui são os valores teóricos, né? E esses são os valores recomendados de cálculo, certo? Então, para a barra BIM engastada, nós vamos ter 0,65, que é um valor recomendado. Para a barra engastada e apoiada, nós vamos ter 0,8. Para a barra engastada e livre no deslocamento, nós vamos ter 1,2. Para barras biapoiadas, 1. Para barra engastada e livre, nós vamos ter 2,1. E para barra apoiada e livre no deslocamento, nós vamos ter um valor de 2 aqui, certo? Então aqui é só explicando cada um desses símbolozinhos aqui, certo? Então aqui é o nosso engaste, né? Que é a rotação e translação impedida. Aqui é o nosso apoio, rotação livre, translação impedida. Aqui nós vamos ter a rotação impedida e a translação livre, certo? Esse aqui é como se fosse aquele nosso o nosso apoio de primeiro gênero com rotação impedida, né? Porque o apoio de primeiro gênero ele não tem rotação impedida. Então é como se fosse um apoio de primeiro gênero com rotação impedida, certo? Que ele tem a translação livre. E aqui nós temos a rotação e a translação livre, que é o apoio livre, né? Que é esse caso aqui, certo? Então, para cada um desses tipos de apoios em nossas barras, nós vamos ter os nossos coeficientes de flambagem, certo? E o nosso coeficiente de flambagem por torção, que é o nosso KZ, nós vamos ter essas duas possibilidades aqui para o nosso KZ. Ou ele vai ser 1, quando ambas as extremidades da barra possuírem rotação em torno do eixo longitudinal impedido e empenamento livre, e vai ser 2 quando uma das extremidades da barra possuir rotação em torno do eixo longitudinal e empenamento livre, enquanto que a outra extremidade vai ter rotação e empenamento impedido, certo? Então, esses são os valores do nosso coeficiente de flambagem por torção KZ, dependendo do tipo de apoio que a gente vai ter, certo? Então, a gente pode ter um KZ que vale 1 ou um KZ que vale 2, beleza? Pronto. Então, aqui, pessoal, são as verificações que a gente deve fazer, certo? Em relação ao cálculo desse nosso coeficiente Q, certo? Então, aqui é verificando a nossa flambagem local, certo, galera? Então, aqui é como é que a gente faz para verificar a nossa flambagem local. Isso tudo também tirado da NBR 8800. Então, esse nosso parâmetrozinho Q aqui, de flambagem local, ele vai ser igual a um parâmetrozinho QS multiplicado por um parâmetrozinho QA, certo? Então, nós temos que calcular o parâmetro QS e o parâmetro QA para encontrar o parâmetro Q da nossa flambagem local, certo? Então, esse parâmetrozinho QS, ele é calculado para elementos não enrijecidos, certo? Ou seja, elementos que têm uma extremidade apoiada e a outra extremidade livre, certo? Então, para esse tipo de elemento, o nosso parâmetro QS ele é calculado e ele vai ser igual à tensão crítica da peça dividido pela tensão de escoamento, certo? Se a nossa esbeltez da nossa peça, que é B dividido por T, onde B é a altura da peça, é o comprimento da peça e T é a espessura da peça, se esse valor ele for menor do que a esbeltez limite, a gente considera o nosso parâmetro QS para peças não enrijecidas igual a 1, certo? Então, quando esse limite de esbeltez aqui ele for menor do que o limite de esbeltez lá da nossa norma, não vai haver flambagem local e a gente considera o QS como sendo igual a 1. No caso do nosso parâmetro QA, vai acontecer a mesma coisa, certo?
A diferença é que o QA ele diz respeito ao cálculo para elementos enrijecidos do tipo apoiado e apoiado, certo? E para elementos do tipo apoiado e apoiado, que a gente chama de AA, o nosso QA ele vai ser igual à área efetiva dividido pela área da seção bruta, certo? Então, da mesma forma que o nosso QS, nós temos que calcular a nossa esbeltez da peça, certo? Então, a esbeltez da peça vai ser a mesma coisa, né? Vai ser igual ao comprimento dividido pela espessura. E se essa esbeltez for menor do que a esbeltez limite, o nosso QA também vai ser considerado igual a 1 e não há flambagem local, certo? Então, quando vamos verificar a flambagem local de uma determinada peça, a primeira coisa que a gente faz é calcular a esbeltez dessa peça. Calculada a esbeltez dessa peça, a gente vai comparar essa esbeltez com o índice de esbeltez limite da nossa norma. Se essa esbeltez ela for menor do que essa esbeltez limite, então a nossa peça ela não sofre flambagem local. Se ela sofrer flambagem local, aí nós temos que calcular QS para perfis não enrijecidos e calcular o QA para perfis enrijecidos. Certo? Então aqui nós temos alguns exemplos para ficar bem claro para vocês a diferença de um perfil enrijecido para um perfil não enrijecido, certo? Então aqui, pessoal, perfis do tipo não enrijecido, que é apoiado e livre, para perfil I, por exemplo, nós podemos dizer que a mesa do perfil I, ele é um perfil do tipo não enrijecido, apoiado e livre. Por quê? Porque ele vai estar apoiado aqui nessa extremidade, apoiado aqui no caso na alma dele, certo? E livre na outra extremidade. Então, a mesa de um perfil I é um exemplo de um elemento não enrijecido do tipo AL. Como ele é um elemento não enrijecido, para ele, nós vamos ter que calcular o nosso QS. Elemento não enrijecido, vamos ter que calcular o QS, certo? Que é o caso de mesa de perfil I. No caso do perfil T, nós vamos ter a mesma coisa, certo? Nós vamos ter a mesa do perfil T como sendo um elemento AL e a alma do perfil T como sendo um elemento AL também. Beleza? No caso do perfil I, a alma vai ser do tipo enrijecido elemento AA, porque a alma vai estar apoiada aqui na mesa e apoiada aqui na mesa de baixo, certo? Então aqui para o perfil I, a mesa é um elemento AL e a alma é um elemento AA, certo? Então nós temos que calcular o nosso QS para a mesa e o nosso QA para a alma, certo? Para o perfil C, nós vamos ter a mesma coisa, certo? A mesa do nosso perfil C vai ser um elemento do tipo AL e a alma do perfil C vai ser um elemento do tipo AA. Beleza? Então essas são as diferenças entre elementos AL não enrijecido e elemento AA enrijecido, certo? Então aqui é só mostrando em detalhe a diferença do elemento enrijecido para o elemento não enrijecido, certo? O elemento não enrijecido, ele vai possuir uma borda livre, por isso que a gente chama de AL, que é o caso da mesa do perfil I. E o perfil, o elemento enrijecido, ele vai ter duas bordas apoiadas, a A é o caso da alma do perfil I, certo? Então, para cada elemento que compõe essa nossa peça metálica, nós vamos ter que calcular QS e QA dependendo do tipo de elemento. Continuando aqui, galera, como é que a gente faz para calcular, aqui no caso para elementos do tipo apoiado e livre, nós vamos calcular o coeficiente de flambagem local que a gente chama de QS. Então, para calcular esse nosso QS, nós vamos utilizar o nosso anexo F, certo? Então, a primeira coisa que a gente faz para calcular o nosso QS, eu já falei para vocês, nós vamos calcular a esbeltez do nosso elemento, certo? Então, aqui no caso, o nosso elemento, aqui para perfil de cantoneira simples ou de dupla cantoneira,
o nosso elemento do tipo AL vai ser essa partezinha aqui da nossa cantoneira. Então, para calcular a esbeltez disso daqui, nós vamos dividir o comprimento pela nossa espessura. Então, com isso, a gente tem o valor da esbeltez. Então, para que esse elemento sofra flambagem local, essa esbeltez ela tem que ser maior do que a esbeltez limite, que para esse tipo de perfil vai ser igual a 0,45 raiz do mod de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. Certo? Então, para cada tipo de elemento AL, que ele é dividido nesses grupos aqui, nós vamos ter essas esbeltezes aqui, limites, certo? Então, a esbeltez de cada tipo de elemento desse aqui vai ter que ser comparada a essa esbeltez limite para verificar se esse elemento vai sofrer ou não flambagem local. Certo? Então, para cada grupo desses aqui, nós temos esses valores de QS seguindo essas fórmulas aqui, certo? Para cada grupo de elementos do tipo AL, certo? Então, para o grupo 3, nós vamos ter essa formulação aqui, dependendo de onde se encaixa a esbeltez do nosso elemento, certo? Para cada tipo de grupo. Então, o grupo 3, nós vamos ter essa formulação. O grupo 4 de laminados, nós vamos ter essa formulação aqui. O grupo 5 de soldados, essa formulação. E o grupo 6, essa formulação aqui, certo? Então, para cada tipo de elemento onde se encaixar o grupo, onde se encaixar cada um desses grupos, cada elemento desse, nós vamos ter uma formulação diferente para o cálculo do nosso coeficiente de flambagem local, certo? Então isso daqui eu vou explicar melhor para vocês na próxima aula, quando a gente for fazer exercício sobre isso daqui, certo? Então, esse parâmetro de flambagem local, nós vamos simplesmente pegar a norma e verificar as tabelinhas da norma para poder calcular o nosso coeficiente de flambagem local, certo? Então, para o coeficiente de flambagem local de elementos enrijecidos, do tipo AA, nós vamos ter esses dois grupos aqui, certo? Então, da mesma forma que os elementos AL, para os elementos AA, nós também vamos calcular a esbeltez desses elementos e comparar com a esbeltez limite, dependendo do grupo onde se encaixar o nosso elemento, certo? Da mesma forma que a gente fez lá para o nosso QS, beleza? A diferença aqui para os elementos enrijecidos é que, em vez de calcular esse nosso QS, nós vamos calcular o nosso QA. E o nosso QA ele vai ser igual à área efetiva dividido pela área da seção bruta, certo? E essa área efetiva vai depender do nosso comprimento efetivo do nosso elemento, certo? Então, para perfis tubulares retangulares, o nosso comprimento efetivo vai ser igual a isso daqui, ó, igual a essa formulazinha aqui, também tirado lá da NBR 8800. Então, para perfis tubulares retangulares, nosso comprimento efetivo ele vai ser igual a 1,92 vezes a espessura, raiz do mod de elasticidade dividido pela nossa tensão de ruptura, vezes 1 menos 0,38 dividido pelo Bzinho sobre a espessura, certo? Lembrando que esse nosso Bzinho é o comprimento total da peça, vezes isso tudo, vezes a raiz do mod de elasticidade dividido pela nossa tensão de ruptura, e isso tudo tem que ser menor ou igual ao comprimento total da nossa peça, certo? Isso para perfil tubular retangular. Para os demais casos, nós vamos utilizar essa formulazinha aqui, certo? Lembrando que a nossa tensão de ruptura ela vai ser igual ao nosso parâmetro adimensional Q multiplicado pela tensão de escoamento, certo? Então, para uma consideração a favor da segurança, nós vamos considerar a nossa tensão de ruptura igual à tensão de escoamento, beleza? Então, o cálculo da nossa área efetiva vai ser igual à área total menos o somatório da largura total menos a largura efetiva multiplicado pela espessura do nosso elemento AA, certo?
Então, para cada elementozinho AA, nós temos que calcular isso daqui, certo? Calcular a nossa largura efetiva. Com a nossa largura efetiva, a gente encontra a nossa área efetiva. O nosso QA vai ser igual à área efetiva dividido pela área da seção bruta, certo? Então, com isso, nós conseguimos encontrar o nosso parâmetro de flambagem local para elementos do tipo AA, que são elementos enrijecidos. Beleza? Ok. Então, lembrando, recapitulando, o nosso Q lá do começo, eu vou mostrar aqui já, certo? Então, galera, calculado todos esses parâmetros de flambagem local, nós precisamos também fazer a verificação do estado limite de utilização da nossa peça. Para o estado limite de utilização, se estivermos falando de barra simples, nós temos na norma que a esbeltez da nossa peça, o índice de esbeltez da nossa peça tem que ser obrigatoriamente menor ou igual a 200 para barra simples. Para barras compostas, além desse índice de esbeltez ser menor ou igual a 200, nós temos que obedecer esse outro critério aqui, certo? O que é esse outro critério aqui, pessoal? Esse outro critério é o seguinte, ele diz que a esbeltez da barra simples, ela tem que ser obrigatoriamente menor ou igual a 1/2 da esbeltez do conjunto, certo? Essa esbeltez máxima, ela é obtida utilizando o raio de giração mínimo da nossa peça. Então, nós pegamos o comprimento de flambagem, dividimos pelo raio de giração mínimo para obter a nossa esbeltez máxima. E essa esbeltez máxima, obrigatoriamente, ela tem que ser menor ou igual à esbeltez máxima do conjunto. Então, a esbeltez máxima de uma peça simples, ela tem que ser menor ou igual a 1/2 da esbeltez máxima do conjunto. A esbeltez máxima do conjunto vai ser igual ao comprimento de flambagem do conjunto dividido pelo raio de giração mínimo do conjunto, certo? Então, para o limite de utilização, nós temos obrigatoriamente que obedecer a essas duas condições para barras compostas. Além da esbeltez ter que seja obrigatoriamente ser menor ou igual a 200, nós temos que a esbeltez máxima da peça simples ela tem que ser menor ou igual a 1/2 da esbeltez máxima do conjunto, certo? Essa é a nossa exigência para limite de utilização da nossa peça, certo? Então, só recapitulando tudo que a gente já viu, em uma única fórmula, certo? Como é que a gente faz para encontrar a nossa força axial de compressão resistente de cálculo? A nossa força axial de compressão resistente de cálculo, ela vai ser igual ao nosso parâmetro adimensional que diz respeito à flambagem global da nossa peça, vezes o nosso parâmetro Q, que diz respeito à flambagem local de cada uma das chapas que compõem a nossa peça, vezes a área de seção bruta da nossa peça, vezes a tensão de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança γ A1, certo? Então, pessoal, aqui eu tenho um resuminho, né, de como é que a gente faz para calcular cada um desses parâmetros aqui. O nosso parâmetro Q, vocês lembram que a gente vai utilizar aquela nossa curvazinha de flambagem, certo? Que na verdade ela pode ser foi traduzida naquela tabelinha, certo? Então a gente encontra o Q utilizando aquela tabelinha. Então, encontrando o índice de esbeltez reduzido, a gente consegue encontrar o nosso Q. Lembrando que o nosso índice de esbeltez reduzido vai ser igual a raiz de Q vezes AG vezes a tensão de escoamento dividido pelo nossa força axial de flambagem elástica. A nossa força axial de flambagem elástica a gente encontra no anexo E, que vai depender do tipo de seção da nossa peça. Então, dependendo do tipo de seção da nossa peça, nós encontramos a nossa força axial de flambagem, certo? E o nosso parâmetro Q, a gente vai utilizar o
anexo F para encontrar o nosso parâmetro Q. O nosso parâmetro Q vai depender do tipo de elemento, que vai compor a nossa peça. Elementos do tipo AL não enrijecidos ou elementos do tipo AA enrijecidos. Então, para cada tipo de elemento e para cada grupo de cada tipo de elemento, nós vamos ter o cálculo do nosso parâmetro de flambagem local, certo? E isso tudo vai estar tabelado na NBR 8800, certo? Então, deixa eu ver aqui. Pronto, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, certo? Na próxima aula, nós vamos resolver questões sobre esse conteúdo que a gente viu hoje, né? Esse conteúdo de peças comprimidas. Na próxima aula nós vamos fazer questõezinhas mostrando o passo a passo de um cálculo de uma força resistente axial de compressão de uma determinada peça metálica, certo? Então, na próxima aula nós vamos fazer exercícios sobre isso daqui, certo? Mostrando o passo a passo de como calcular cada um desses parâmetros aqui, certo? Então, na próxima aula a gente vai fazer isso. Espero que todo o conteúdo tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim, certo? Podem mandar e-mail para mim ou falar comigo no Google Classroom. Podem falar também comigo no Google Classroom, que eu tiro qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? E é isso, certo? Então, o que vocês podem perceber aqui com relação a esse conteúdo de peças comprimidas é que, basicamente, é a aplicação de fórmulas, certo? Que estão contidas na norma de estrutura de aço, que é a NBR 8800, certo? Então, basicamente, pessoal, a gente vai seguir a NBR 8800 para poder resolver esses exercícios de peças metálicas submetidas à compressão, certo? Então, nós vamos seguir a NBR 8800, seguir esse passo a passo, essas tabelas, etc, etc, para poder encontrar a tensão resistente de compressão dessas peças metálicas, beleza? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu queria agradecer a paciência e a atenção de todos vocês, antecipadamente, né? Antecipadamente. Espero que vocês tenham um ótimo domingo, tenham uma ótima noite, certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha, que vai ser uma aula somente de exercícios sobre esse conteúdo que eu estou passando para vocês hoje, certo? Então, mais uma vez, desculpem o atraso, está sendo bastante complicado essa questão de preparar a aula, gravar a aula, postar a aula. Então, eu queria mais uma vez pedir que vocês tenham um pouco de paciência, certo? Em relação à disponibilidade de todo esse conteúdo. E não se preocupem com relação à data da prova, certo? Eu vou dar tempo suficiente para vocês, certo? Para vocês estudarem todo o conteúdo, para poder conseguirem fazer a nossa prova com bastante tranquilidade, certo? Então não se preocupe com relação... porque já estavam perguntando sobre a data da prova, preocupado com a data da prova, etc. Então não se preocupem com relação à data da prova, que se eu julgar necessário, se for necessário, se vocês precisarem de mais tempo para estudar o conteúdo, nós podemos adiar a data da nossa prova sem problemas, certo? Então, mais uma vez, qualquer dúvida, podem falar comigo no Google Classroom.